Olá, irmãos e irmãs, é um prazer estar conversando com todos vocês aqui no nosso canal no YouTube, com muita felicidade, com muita alegria. Agradecer a todos os irmãos que participam, que nos ajudam a divulgar o nosso canal, né? Pois é para ajudar o Centro Espírita Amor, Paz e Caridade, e também essas mensagens que nós passamos é para ajudar o nosso próximo, uma palavra amiga, com simplicidade, com humildade. Eu sempre lembro a todos vocês que o filtro das mensagens que nós passamos aqui são vocês. O que é bom para você, você pega para você. O que não for bom, você descarta, meus irmãos. Semana passada nós falamos sobre um tema e eu deixei que algumas pessoas pudessem sugerir o tema dessa semana, né? Então a nossa irmã Érica Xavier, né, ela sugeriu um tema para nós e nós vamos comentar agora nesse vídeo. Então o tema ficou a dor de quem perdeu um ente querido. Esse é o tema, né? E aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, meus irmãos, o Livro dos Espíritos, e no Livro dos Espíritos nós temos bastante passagem, bastante coisas para nós aprendermos, meus irmãos. Eu vou ler a pergunta 163 do Livro dos Espíritos, diz assim, o Kardec faz a pergunta aos espíritos, né? Na pergunta 163, Kardec pergunta, deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesmo? São questionamentos que nós fizemos também. O que acontece quando desencarna alguém, um ente querido, alguma coisa, né? Será que recobra, né? Essa consciência quando desencarna? Aí os espíritos falam para Kardec, consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. Como tu vais fazer uma viagem, né, meu irmão, para outra cidade, outro local, outro estado, muitas vezes tu vai numa cidade desconhecida, tu chega, tu fica meio desorientado, né? Tu não tem como tu viver na tua cidade, mesmo que tu conhece tudo e a todos. Tu chega na outra cidade, tu fica um pouquinho estranhando o ambiente. Também os espíritos que desencarnam, né, e vão para o plano espiritual, ao chegar no plano espiritual, ela fica um pouquinho perturbada, né? E tem a pergunta 164, Kardec continua fazendo a pergunta aos espíritos. Kardec pergunta, todos os espíritos experimentam no mesmo grau, pelo mesmo tempo, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Os espíritos falam para Kardec, não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo mais a impressão da matéria. Então isso depende de cada pessoa, né? Uns nesse plano já começa a se desligar da parte material e já vão evoluindo aqui mesmo no plano terreno, né? Então quando chega no plano espiritual fica mais fácil já para se adaptar. Aí, meus irmãos, nós vamos lá no Livro dos Espíritos também, a pergunta 320. Kardec faz a pergunta aos espíritos. Sempre calor aqui, né, meus irmãos? Kardec faz a pergunta, na pergunta 320, Kardec faz as perguntas aos espíritos. Os espíritos são sensíveis à saudade dos que amam na terra, dos que amavam na terra? Aí os espíritos falam para Kardec, muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são felizes e se são infelizes, serve para eles de alívio. Então eles sentem saudade, assim como nós também sentimos saudade. Quando nós lembramos deles, isso é um alívio para aquele espírito. Então, lembrar dele das coisas boas, guardar essas lembranças com coisas boas que deixou aqui, né? É um alívio para ele, é coisas boas. Imagina nós estarmos aqui pensando do ente querido, mas pensando com coisas boas, com sentimentos maravilhosos e ele recebendo no plano espiritual, né? Isso é muito bom. A pergunta 321, aí Kardec faz a pergunta aos espíritos. Dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos?
Aí os espíritos falam para Kardec: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos outros. Então, meus irmãos, para entrarmos em contato com nossos entes queridos, basta o nosso pensamento. Mas eu queria aqui falar para todos vocês que a perda do ente querido, ela é muito sofrível para quem perdeu o ente querido. E muitas vezes nós cometemos o erro de falar que eu sei o que você está sentindo, pois muitas vezes nós não sabemos, porque essa dor é particular de cada um. Um sente mais, outro sente menos, isso tudo depende de cada pessoa. Mas o que de fato, meus irmãos, nós temos que respeitar essa dor, pois essa dor, ela é uma dor que não vai desaparecer aqui enquanto encarnado nós estivermos aqui. E temos que respeitar e auxiliar e ajudar esses irmãos. E meu irmãozinho, que você que perdeu um ente querido, você pode pensar nele sim, mas ter pensamentos bons para que ele receba no plano espiritual. Todo sofrimento com dor, com sentimento de ansiedade, sentimentos que vai fazer mal para o irmão que desencarnou no plano espiritual, não é bom, né? Mas o que de fato tu tens que fazer é emitir pensamentos bons, né? Dos momentos bons que viveu aqui encarnado junto com ele, né? Dos momentos maravilhosos. Então pensar, olha, tivemos um momento maravilhoso com meu companheiro e eu guardo isso, isso é uma felicidade para mim. A você, papai, a você, mamãe, que perdeu seu filho, muitas vezes foi tirado bruscamente por uma pessoa, por um espírito que não estava evoluído, aqui um espírito ainda mau, aqui, digamos assim, ainda um espírito rústico que tirou a vida do seu filhinho. Principalmente, perdoar é muito difícil, né? E quem sou eu para pedir para perdoar? Mas que de fato o que tem que se fazer é procurar trabalhar a cada dia, manter pensamentos que vão ajudar ao ente querido no plano espiritual. É um trabalho constante, é um trabalho diário, é um trabalho dolorido, pois ninguém quer ficar separado das pessoas que se gostam. Então, nós devemos sempre ter pensamento bom, pensamento do fundo do nosso coração, transmitirmos paz para ele no plano espiritual, para que ele possa evoluir também, que ele não fique em sofrimento, que nós não ficamos a obsediar a quem desencarnou. Pois muitas vezes nós ficamos com sentimento de dor, chorando, e isso atrapalha a evolução desse espírito. E ele sente muito mais. Se a sua dor é grande aqui, ele vai sentir 2, 3, 4 vezes mais do que você está sentindo. Então, nós temos que pensar, parar e se acalmar, né? Vamos emitir pensamento bom para os nossos irmãos que desencarnaram. Vamos pedir que eles evoluam no plano espiritual. Que essa dor que eu esteja sentindo, que ela transforme em energia para que eu possa transmitir também algo bom para ele no plano espiritual, né? Faça algo que ele gostava aqui na Terra. Ajude o próximo, procure ser caridoso. Isso também ajuda você e ajuda ao irmão que desencarnou. Lembrando a todos, meus irmãos, você pode pensar no seu ente querido, sim, pensar, pode emitir uma flor para ele em pensamento, né? Como na última mensagem, os espíritos atendem ao chamado do pensamento. Então, ali não sou eu que estou dizendo, é os espíritos que falaram para Kardec isso. Então, tudo que nós pensarmos, eles vão receber no plano espiritual. Mas lembrando, meus irmãos, que vamos procurar ajudar o irmão que desencarnou no plano espiritual também. Nos ajudando, que logo, logo tudo isso vai ter um encontro no plano espiritual depois. Vocês vão poder conversar também. Tudo que nós desejamos de bom para o irmão que desencarnou, isso ajuda ele a evoluir. Tá bom, meus irmãos? Olhe um pouquinho para você. Não desanima.
Ah, mas irmãos, as pessoas ficam falando, quanto mais você falar do seu ente querido que desencarnou, é ruim. Procure ficar com você. Não fique comentando com um ou com outro. Às vezes pessoas estranham, ah, fulano desencarnou, não sei o quê. Não, não precisa tocar. Você já sabe, a sua dor já é grande. E você sabe que cada pessoa estranha que comenta com você sobre o desencarne de alguém, isso é um sofrimento para você. Então, não, quanto menos comentar essas coisas, é melhor para você também, tá? Desejar coisas boas, pensamentos maravilhosos, né? Porque cada um sente a sua dor. Mas podemos transmitir pensamentos bons para ele evoluir lá no plano espiritual. Tá bom, meus irmãos? Desejo a vocês muita felicidade, muita paz no coração de cada um de vocês. Que a luz se faça em todos os lares, hoje e sempre.